Existem histórias que mudam o mundo e existem histórias que mudam a forma como o mundo consome as histórias. E Game of Thrones fez as duas coisas e depois queimou tudo até as cinzas. Durante 8 anos a HBO construiu um império de dragões, traições e personagens tão vivos que pareciam respirar dentro da tela, mas no final o trono virou pó, literalmente. E o que sobrou foi a pergunta que ninguém queria fazer: como a HBO, o canal que redefiniu o conceito de qualidade na TV, conseguiu destruir a própria coroa? E hoje a gente vai entender o passo a passo como o maior fenômeno televisivo do século foi se transformando em um dos maiores fracassos narrativos da história moderna. Mas sabe o que faria esse vídeo ter um final digno? Era você deixando seu like. Então deixa seu like aí, dá essa moral pra gente. Bora pro vídeo. Antes de tudo, é preciso lembrar que Game of Thrones não nasceu apenas como uma série. Ela nasceu como uma promessa. A promessa de que a televisão podia ser tão grandiosa quanto o cinema. Em 2011, o mundo ainda não vivia a era do streaming, franquias e conteúdos infinitos como tem hoje. As pessoas esperavam a semana inteira para assistir o próximo episódio e a HBO entendia o poder disso. Cada domingo era um evento global e cada morte era um terremoto na cultura pop. Quando o primeiro episódio foi ao ar, ninguém imaginava o que viria depois, mas bastaram poucos minutos para o público perceber que aquilo era diferente. Os cenários, os figurinos, os diálogos tensos, tudo tinha peso, textura e autenticidade. Era o oposto do escapismo colorido dos blockbusters da época. Game of Thrones era sujo, cruel e humano, era o tipo de fantasia que sangrava. E a HBO já vinha com sucessos como Sopranos, The Wire, Band of Brothers, e viu ali sua nova coroa. Porque Game of Thrones não era só uma boa história, era um símbolo de prestígio. A série que fazia as pessoas cancelarem planos para ver o episódio novo. A série que transformava spoiler em crime de guerra. Mas talvez o maior trunfo de Game of Thrones tenha sido a ilusão de segurança. Porque durante anos o público foi treinado a acreditar que a história seguia uma lógica imprevisível. O herói vence, o vilão perde e a justiça prevalece. E então veio Ned Stark. A morte de Ned não foi apenas um choque, foi uma revolução narrativa. Ela destruiu o pacto da previsibilidade entre a história e o público. E com isso, Game of Thrones ganhou algo que nenhuma série tinha, que era um medo real. Medo de perder personagens, medo do inesperado, medo de que o mundo não tivesse moral. O público estava viciado não em dragões, mas na incerteza. E por trás dessa genialidade estava a adaptação quase cirúrgica dos livros de George R.R. Martin. David Benioff e D.B. Weiss, os criadores da série, conseguiram traduzir o som político e filosófico das crônicas de Gelo e Fogo sem perder a essência. Os roteiros eram bastante densos, cortavam como lâminas e cada cena parecia carregar um subtexto sobre o poder, corrupção e destino. Enquanto outras séries apostavam em ação e mistério, Game of Thrones apostava em consequência. Cada escolha tinha um preço, cada decisão reverberava, e esse senso de causa e efeito é que tornava o mundo de Westeros tão real. Mas não foi só o conteúdo que fez Game of Thrones um fenômeno, foi a forma. A HBO investiu milhões por episódio e gravou em múltiplos países e construiu cidades inteiras e tratou a televisão como cinema. E os episódios finais de cada temporada eram simplesmente eventos cinematográficos, e o público aprendeu a esperar o imprevisível. Com o tempo, Game of Thrones virou mais do que uma série normal, virou um ritual cultural. Era o tipo de história que unia pessoas completamente diferentes, que eram nerds acadêmicos, pais de família, gente que nunca tinha visto uma série medieval na vida e juntou todo mundo para assistir aquela série dia de domingo. E enquanto isso, a HBO nadava em glória, prêmios, recordes, audiência, memes, teorias. Game of Thrones não era mais apenas entretenimento, era um acontecimento global. Mas todo o império nasce como uma maldição, e a maldição de Westeros foi o próprio sucesso. Porque nos bastidores uma tempestade se formava. A cada temporada os livros de Martin se esgotavam mais rápido, e a série se aproximava perigosamente do ponto de não haveria mais base literária. Então George R.R. Martin, o homem por trás do universo, escrevia em ritmo de tartaruga sonolenta, e a HBO não podia esperar por ele. A pressão era imensa, porque o mundo queria mais episódios, mais dragões e mais guerras, e assim nasceu o primeiro pecado, que foi a pressa. A partir dali, Game of Thrones começou a se desconectar da alma que tornava ela especial, mas antes da queda havia ainda o brilho. O auge da série, que era aquele momento que tudo parecia perfeito, foi quando cada episódio era um evento e a cultura pop orbitava ao redor de Westeros. E aí começa essa tragédia, porque nada é mais perigoso do que acreditar que você é invencível. Toda a queda começa com silêncio, e no caso de Game of Thrones esse silêncio veio disfarçado de aplausos. A cada nova temporada a HBO comemorava recorde de audiência, manchetes de sucesso, prêmios empilhados em prateleiras, mas por trás de tapetes vermelhos e discursos emocionados de que algo estava mudando. O brilho da glória começou a ofuscar a clareza da visão. Durante as primeiras 4 temporadas de Game of Thrones era uma obra de adaptação exemplar, porque o roteiro respirava junto com os livros, as falas tinham densidade e os arcos eram construídos com a paciência.
e cada morte parecia a consequência inevitável de uma lógica cruel no mundo. Mas na quinta temporada o equilíbrio começou a ruir, porque os livros estavam se esgotando e pela primeira vez os roteiristas precisaram andar sem a bússola que era George R.R. Martin. E aí o público começou a sentir, porque as tramas começaram a correr, personagens complexos foram reduzidos a caricaturas das próprias versões, cenas que antes se levantavam episódios inteiros para amadurecer agora era resolvida em minutos, e a Sansa que antes representava a ingenuidade corrompida pelo poder passou por um arco apressado e confuso. Dorne, um dos reinos mais ricos e potencial político e cultural, virou uma piada, e Daenerys, que por anos foi um símbolo de libertação, começou a ser escrita como um meme ambulante que é a rainha justiceira com crise de fúria. A profundidade deu lugar à conveniência, e o público que até então confiava cegamente na série começou a se perguntar, será que ainda é a mesma história? Mas o problema não era só a adaptação, era o ritmo. A HBO, que até então investia em temporadas de 10 episódios, começou a encurtar as temporadas seguintes. Menos episódios, mas com as promessas de serem mais grandiosos. Era o início da troca perigosa, quantidade de história por quantidade de espetáculo. As cenas foram ficando maiores, mas o significado ficou cada vez menor, porque as batalhas eram lindas, mas as motivações por trás delas estavam cada vez mais rasas. E o foco deixou de ser o porquê das coisas e passou a ser como. E isso em Game of Thrones foi um golpe fatal. E há um detalhe que poucos lembram, mas que explica muito. Benioff Weiss, os criadores da série, já estavam negociando com a Disney para dirigir um novo projeto de Star Wars, e a HBO queria mais temporadas, então George R.R. Martin queria mais tempo também, mas os showrunners queriam encerrar isso tudo rápido. Foi aí que o destino de Westeros foi selado. A decisão de encurtar as duas últimas temporadas não foi criativa, ela foi logística, e o resultado, uma história épica comprimida em um roteiro que respirava por aparelhos. A partir dali, a série começou a perder tudo aquilo que tornava ela única, que era a lógica interna. Os personagens começaram a tomar decisões que não faziam sentido, a geografia de Westeros, que antes era tratada com realismo, virou um mapa de videogame, os exércitos apareciam e desapareciam do nada, viagens que levavam episódios inteiros passaram a acontecer em minutos, e era como se o próprio mundo da série estivesse colapsando junto com o roteiro. E o público percebeu. O fórum, Reddit e as redes sociais se encheram de teorias tentando justificar esses buracos, mas quanto mais o público tentava entender, mais a série se perdia. E aquela complexidade que antes era sinônimo de genialidade agora parecia apenas confusão. E é aqui que entra o ponto mais triste. A HBO, ao invés de reconhecer os sinais, dobrou essa aposta. Campanhas de marketing milionárias, trailers épicos, promessas de final de série seria a coisa mais grandiosa da história da TV. Mas o que a gente viu, ninguém parecia preocupado com a história em si. A série que nasceu com um estudo sobre poder virou um produto do próprio poder. Os bastidores viraram um campo de batalha, já que o George R.R. Martin se afastou do processo criativo e os roteiristas cortaram tramas inteiras. E o elenco que antes defendia a série com paixão começou a dar entrevistas cada vez mais confortáveis, tentando justificar decisões que nem eles mesmos pareciam entender. A verdade é que Game of Thrones não caiu do penhasco, ela foi descendo degrau por degrau. E quando o público percebeu, já estava no escuro. A quinta e a sexta temporada ainda tinham momentos brilhantes, por exemplo a Batalha dos Bastardos, que é um episódio incrível que teve na série. Mas eram lampejos de relance de uma chama que estava apagando, porque por trás do espetáculo o coração da série já tinha parado de bater. E assim, pouco a pouco o Império começou a ruir, não por um golpe, não por erosão, porque quando a sétima temporada chegou, o que restava de Game of Thrones já era só casca, linda por fora e vazia por dentro, e o declínio estava completo, mas o pior ainda estava por vir. Toda a tragédia precisa de um último ato, e o último ato de Game of Thrones foi escrito como se ninguém quisesse mais estar ali. Quando a oitava temporada começou, o mundo inteiro parou, era o evento televisivo da década. Milhões de pessoas em todos os continentes reunidas para ver o desfecho de uma história que dominou a cultura pop por quase 10 anos. A expectativa era absurda, porque o marketing que a HBO vendia era como o fim de uma era, uma guerra que definiria o destino dos reinos, e o público acreditou muito nisso, mas ninguém estava preparado para o que ia vir. Os episódios foram filmados com orçamentos de cinema, mas com roteiros de fanfic, e as cenas eram visualmente espetaculares, dragões sobrevoando cidades, exércitos em marcha, explosões dignas de blockbuster, mas nada tinha peso. A série que antes respirava política e estratégia se transformou no desfile de decisões ilógicas e conveniências absurdas. O exemplo mais simbólico disso foi a Batalha de Winterfell e o confronto final com o Rei da Noite, que era o inimigo que vinha sendo construído desde o primeiro episódio. Era para ser o ápice da saga, o encontro entre o mito e o destino. Mas o que o público recebeu foi uma batalha escura demais para se ver, mal coreografada, com uma resolução que simplesmente ignorava toda a lógica. O Rei da Noite, que era a ameaça existencial que simbolizava a morte e o caos, foi derrotado em uma única noite por um golpe surpresa e sem dizer uma palavra. Uma década de construção encerrada em segundos. E o mais grave que isso é que a própria série não sabia mais o que dizer, porque Game of Thrones nunca foi sobre monstros ou magia, foi sobre poder e como ele corrompe, destrói e devora. Mas quando a série precisou encerrar seu ciclo, ele escolheu o caminho mais fácil, da conveniência do choque vazio. Jon Snow, que por anos representou o arquétipo do herói trágico, virou um figurante confuso. Tyrion, que antes era um símbolo de inteligência e da ironia política, foi rebaixado a um conselheiro ingênuo. E a Daenerys, bom,
a Daenerys foi simplesmente sacrificada no altar. E por anos a série construiu a imagem de Daenerys como uma pessoa libertadora que acreditava na justiça mesmo que o mundo chamasse ela de louca. Então em questão de minutos ela virou uma tirana insana que saiu queimando todo mundo sem motivo. E não houve transição, não houve tragédia, houve apenas um roteiro preguiçoso. As redes sociais se tornaram campos de guerra, o fandom se dividiu em raiva, frustração e negação. E mais de 1 milhão de pessoas assinaram uma petição pedindo para a HBO refazer essa temporada. Era a prova definitiva que o que antes unia, agora separava todo mundo. A série inspirava discussões filosóficas e debates sobre moralidade virou um motivo de piada. E talvez esse seja o ponto mais trágico de todos, porque a queda de Game of Thrones não foi apenas o fim de uma série, foi o fim de uma era. A televisão tinha provado que podia ser arte sim, mas a indústria no fim lembrou que tudo ainda gira em torno do dinheiro, ego e cronograma. E a HBO destruiu Game of Thrones não por incompetência, mas por pressa, arrogância e falta de amor à própria história. E ironicamente, a série terminou exatamente como começou, como uma promessa quebrada. Mas ironicamente há algo poético nisso, porque Game of Thrones no fundo sempre foi sobre poder, e no final o poder destruiu a própria série. O ego dos criadores, a ganância do estúdio, a pressa do calendário, cada um lutando por seu próprio turno invisível, fez isso tudo acontecer. E quando todos finalmente conquistaram, não havia mais nada para governar. Game of Thrones nos ensinou sobre poder, mas no fim, nos ensinou sobre responsabilidade. A responsabilidade de contar uma história até o fim, mesmo quando é difícil e mesmo quando o público merece mais. E talvez esse seja o maior legado dessa série, não o que ela construiu, mas o que ela destruiu. Porque das cinzas de Game of Thrones a HBO aprendeu, e o mundo também, que não basta conquistar o trono, é preciso saber o que fazer depois de sentar nele. E no fim Game of Thrones não acabou, foi enterrado vivo. A HBO olhou para a maior série da década e pensou, dá pra terminar logo? O pessoal quer spin-off. E entre pressa e a ganância o trono virou pó. Mas sabe o que dói mesmo? É lembrar que essa série significou. Ela uniu o mundo em frente à TV, fez a gente discutir, vibrar, odiar, fazer tudo isso junto. Era o último grande evento da televisão antes de tudo virar algoritmo de maratona. E no fim, a HBO destruiu Game of Thrones, mas criou algo que nem ela consegue apagar. A lembrança de quando a gente ainda acreditava em boas histórias. Bom galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, já peço pra você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e até o próximo vídeo. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a